Se você achou que eu ia enrolar pra fazer esse vídeo, você se enganou, meu caro inscrito, né? Opa, e aí galera, Vanimes aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E bom, cara, no vídeo de hoje, finalmente vamos falar de Yokoso, Jiu-Jitsu. Enfim, eu não vou fazer aquela mesma coisa do último vídeo, tá? Mas enfim, bom, eu tenho certeza que tinha gente que tava duvidando que eu ia demorar bastante pra trazer esse resumo, já que eu demorei pra caramba pra fazer o outro vídeo anterior falando do porquê não chegou a segunda temporada ainda. Mas enfim, cara, tá aqui, eu não enrolei dessa vez, tá? Dessa vez eu tentei ser um pouquinho mais rápido e eu consegui, né? Então, né, vamos falar hoje de Yokoso, pra ser mais preciso, a sua light novel. Eu não sei se tem versão mangá, tá? Dizem que tem, mas se tiver eu tenho quase certeza que ainda não ultrapassou o anime. Que no caso, por curiosidade, tá? Eu já vou até falar aqui no início, aqui na vinheta mesmo, na pseudo vinheta no caso. Bom, Yokoso adaptou do primeiro volume até o terceiro volume, com mudanças que deixou pessoas muito chateadas, né? No último vídeo eu já falei sobre isso, então não vou me aprofundar muito aqui. Mas enfim, cara, no vídeo de hoje eu vou fazer um resumo do volume 4, que é depois do anime, um extra, que eu acho que é um extra, tenho quase certeza que é um extra, que é o 4.5 e o volume número 5. Eu vou fazer um resumo desses aqui. Então, já sabe, né, cara? E você deve estar se perguntando aí, então, poxa, eu pensei que você ia fazer resumo de tudo. Gente, não dá. Simplesmente não dá, é muita coisa. Eu vou me aprofundar um pouquinho mais à frente, né? Mas antes de eu começar a falar sobre, cara, por favor, deixe seu like aí embaixo, se inscreve no canal se for novo e também ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Dependendo de como esse vídeo for sair, cara, eu prometo trazer resumo do volume 5, volume 6, enfim, cara, tudo vai depender de vocês, se vocês gostarem pra caramba, né? E enfim, né? Bom, é isso aí, sem mais enrolação, vamos começar. Bom, pra começar, eu vou logo esclarecer pra vocês o porquê eu não vou fazer o resumo de todos os volumes que foram lançados até agora, né? Que são muitos. Bom, primeiro, cara, pra vocês terem uma noção, cada episódio no anime, né? No caso, cada não, vamos supor, 4 episódios do anime, vamos supor, o primeiro, segundo, terceiro e quarto episódio lá do anime. Foi adaptado um volume de light novel. No caso de Yokoso, eu acho que foi até mais, cara. Eles repartiram de um jeito lá. Mas enfim, cara, é muita coisa, é muita palavra, é muito acontecimento em um só volume. Então, tipo assim, seria humanamente impossível resumir todos os volumes em um só vídeo. Ia ficar rushado pra caramba. E pra falar a verdade, esse vídeo já vai ser um pouco rushado, né? Já vou logo mandar real pra vocês. Galera, o intuito do vídeo é dar spoilers. Eu vou dar spoilers de vocês de alguns acontecimentos pra vocês ficarem curiosos e quem sabe querer dar uma olhada na light novel, né? Vocês vão ficar satisfeitos com o que eu vou falar aqui? Bom, até um pouco, né? Mas caso você queira mais detalhes ainda, eu aconselho você ir ler a light novel. Sei lá, cara, procure em algum site aí, deve ter. Infelizmente não é publicado no Brasil, né? Não sei porquê, porque é um sucesso absurdo, mas enfim, nenhuma editora se interessou em pegar a obra pra trazer pra cá, né? Infelizmente. Mas tipo assim, cara, o que eu vou falar nesse vídeo? Bom, eu vou dar spoilers, cara, eu vou falar alguns acontecimentos interessantes que rolou nesses volumes que eu vou falar, no caso que é o volume 4, um extra lá e o volume 5. E tipo, eu vou tentar passar uma ideia legal pra vocês, mas eu não garanto que eu vou dar todo o detalhe, toda a estrutura dos acontecimentos e tal, porque, cara, ia dar um vídeo de meia hora. Eu nem sei nem qual é o tamanho que esse vídeo vai ficar, mas eu tenho certeza que vai ficar um pouquinho grande também. Mas assim, desculpa, tá? Se você tava esperando eu falar detalhe por detalhe, letra por letra, parágrafo por parágrafo, não vai dar, cara. Me desculpa, é impossível. Especialmente pra mim, cara, que nem estrutura eu tenho pra fazer essas coisas. Eu sou meio escasso de equipamento, tá? Mas enfim, espero que vocês entendam, espero que vocês gostem, cara. Eu tentei pegar uns pontos legais aí. E vocês vão ficar meio que embasbacados com o que andou rolando aí na light novel que vocês não estavam sabendo. No caso, acontecimentos depois do anime, né? Então, né, com certeza esse vídeo contém spoilers, mas como eu falei no outro vídeo, chances de segunda temporada até tem, mas são muito poucas. Enfim, eu já falei no outro vídeo, se você quiser ver, tá aí no card, caso você tenha caído aqui de paraquedas do nada e não esteja entendendo nada. Mas enfim, né, eu conferi lá o último vídeo, eu não vou me repetir lá aqui, não vou repetir o que eu falei lá aqui no caso. Então é isso aí, como as chances são poucas, eu resolvi fazer esse vídeo de spoilers, né, porque, né, não tem nada a perder a fazer esse vídeo, já que as chances de segunda temporada são quase zeros, né. Mas no caso, vamos nessa, cara, eu já enrolei demais aqui, então vamos lá, bora começar aqui. Bom, vamos começar logo pelo volume 4, que é o que acontece depois do anime, né. No caso, depois lá do teste lá da ilha, como foi que acabou lá, né, no episódio número 12... Eles voltam lá pra escola e rola mais uma prova. Sim, rola mais uma prova de grupos lá. No caso de grupos e salas.
Então, a sala D, no caso, acaba se dando meio que bem, né? A prova foi bastante equilibrada. Mas enfim, a prova em questão lá nem foi grande coisa, mas só que o grande acontecimento mais impactante do volume 4 é um conflito da Kei com a classe C. Pra quem não lembra, a Kei é a namorada do Hirata, que enfim, então ela meio que entrou em um conflito com garotas da classe C. Quais são essas garotas? Olha, eu não me lembro muito bem, mas são garotas da classe C. Então, por conta desse confronto, ela acaba apanhando dessas garotas da classe C. E parece que ela apanhou feio, né? E por causa, né? E nessas circunstâncias, quem está por perto para observar e para variar não fazer nada, só observar, a Ayano-Koji Kiyotaka. Sim, nosso querido Prota estava por perto, assim, estava sondando por perto e viu lá as garotas espancando a Kei. E você deve estar se perguntando agora, né? Caramba, ele foi lá e acaba, e separou a briga, né? Não foi muito bem isso aí não, cara. Ele ficou de longe e ficou tirando fotos dessas garotas. Mas enfim, isso vai ser útil mais pra frente. Então beleza, então a Kei lá apanha, né? E pelo que eu me lembre, que me vê aqui na memória, é porque assim, gente, como é que é? Eu improviso bastante, tá? Eu sei que muita gente me critica muito, mas eu acho mais natural improvisar. Mas enfim, pelo que eu me lembro assim muito bem, o Kiyotaka que fez alguma coisa lá que acabou gerando aquela confusão toda. Então o Kiyotaka é um tremendo filho da mãe, né? Apesar de ele ser um dos protagonistas mais amados de todos os tempos, né? Mas enfim. Então, cara, depois disso ele acaba indo conversar com o Hirata, né? Depois sobre alguma coisa, o Hirata acaba sabendo que a Kei apanhou, essas coisas. Aí então a gente descobre que eles dois, né? Que pra quem não sabe, o Hirata e a Kei estavam namorando no anime, né? Mas aí a gente descobre que, na verdade, o namoro deles era de fachada, sim. Então, bom, você deve pensar um monte de coisa aí, né? Nossa, por que eles estavam fingindo que estão namorando, tem alguma coisa envolvida? E tem sim. Bom, como vocês puderam ver, a classe C bateu na Kei, né? Beleza. Elas têm os motivos lá dela, né? No caso. Então, tipo, e o Hirata já sabia disso faz tempo, dessa treta que rola entre elas. Então, ele meio que fingiu que era o namorado dela pra proteger a Kei. Porque, enfim, né, o namorado, ele vai ficar andando com ela direto, então nenhuma menina ia mexer com a Kei. E tipo, o Hirata só aceitou esse relacionamento falso porque ele já teve um colega que estava passando por problemas e infelizmente ele não ajudou esse colega. Então o colega acabou entrando meio que uma espécie de depressão lá e tal, e tentou se matar e, mano, foi muito pesado, cara. Aí tipo, ele ficou se sentindo culpado e prometeu pra si mesmo que não ia deixar mais ninguém que ele conhece passar por essa situação. Então por isso que ele forjou um relacionamento com a Kei, né? Óbvio que ela sabia que era de mentira. E eles começaram a namorar falsificamente, né? Nossa, mano, não sei se essa palavra existe. Não, existe, mas não sei se encaixa nesse contexto. Mas beleza. Então eles tiveram esse relacionamento falso. E o Kiyotaka acabou descobrindo, né? No caso, ele contou pro Kiyotaka. Então, né, lembra das fotos que eu falei que o Kiyotaka tirou lá das meninas batendo na Kei? Pois é, ele chegou lá nelas e disse, ó, eu tirei fotos daqueles acontecimentos, viu? Então, fiquem longe dela, beleza? E sacou, cara? Ele gerou a treta pra poder pegar as meninas no flagra. Porque assim, se ela estivesse passando lá de boa e ele não tivesse feito a briga acontecer, ele não ia poder capturar um momento, sacou? Então, querendo ou não, foi uma sacada de mestre que ele usou naquele momento. Então, beleza, ele ameaça lá as garotas e as garotas prometeram que não vão mais mexer com a Kei, né? Porque senão o Kiyotaka vai entregar elas. E aí o Kiyotaka vai lá falar com a Kei, né? E rola um climinha entre eles, sim. Então, a Kei meio que já começa a dar uma olhada pra ele diferente, sabe, né? Dá uma olhada assim, crush, sabe? Aqueles olhares assim, tá ligado? Enfim, né? Esse foi um dos motivos que deixou muita gente puta no anime, porque... pelo que eu olhei bastante, parece que a Kei já meio que descaradamente, talvez no anime, já tivesse dado uns certos, como é que se pode dizer? Uma certa prévia de que ela ia gostar dele de algum jeito. Enfim, no anime teve aquelas mudanças lá e beleza. E bom, pra finalizar esse volume, a gente acaba descobrindo que depois daquela prova da ilha, que teve aquela virada espetacular da turma D, né, que todo mundo pensou que ia ficar em último lugar, mas os caras mitaram lá por causa da estratégia do Ayano-Koji, do Kiyotaka, que no caso ele acabou dando os créditos pra Suzune. Então, depois daquela virada incrível que eles ficaram em primeiro, todas as salas começaram a considerar a classe D como uma inimiga. Claro, vocês estão ligados que é classe A, B e C, todos olhando feio pra classe D. Então, as coisas começaram a ficar quentes, hein, depois daí. E bom, o volume 4.5, que nem eu falei que eu ia comentar com vocês, eu acabei de me lembrar que, bom, vocês lembram do episódio 7, que eu até comentei no outro vídeo, que houve alterações, né?
Pois é, no volume 4.7 lá é onde isso aconteceu. Sim, eles pegaram esse volume extra e transferiram pra antes, né? Botaram antes, no caso. Porque como eu disse, só adaptaram do volume 1 ao 3. E eles puxaram esse volume extra, não sei porquê. Na verdade eu sei, pra dar um tempinho pra dar um tempinho extra lá, pra acabar onde eles queriam, sacou? E enfim, então, basicamente esse volume é contando aquela mesma historinha lá da piscina e tal, né? Aquela se reunindo. Aí só que no caso, na Light Novel é focado na Kay. A Kay é quem ajuda lá com apagando os dados lá da câmera que os garotos queriam lá ver, tirar foto das meninas do vestiário, né? No caso foi ela que substituiu o cartão, né? Que no caso no anime a Suzune tinha tirado o cartão lá de memória pra eles poderem não filmar nada. E no caso na Light Novel foi a Kay que foi lá, porque esse capítulo era focado na Kay com o Kiyotaka naquela festa, daquele... como é que se pode dizer? Naquele encontro na piscina, sabe? E no anime o diretor colocou a Suzune, porque como eu falei no outro vídeo ele era fanboy, e no caso eu aplaudo, porque enfim, ficou muito bom o episódio da piscina. A Suzune é muito bonita de biquíni, né? Enfim, que gata. Mas enfim, isso deixou os fãs bem pistola, então, enfim, eu também não posso falar nada não, mas eu fiquei feliz, né? Comenta aí embaixo o que você achou, né? Os fãs da Suzune gostaram, né? Enfim. Então vamos para o volume 5, que no caso já começa com o início do festival esportivo, né? Como um bom anime como um bom anime escolar, né, cara, que Yokoso sempre tem que ter um festival esportivo, né, cara, é padrão de todos os animes escolares, né, apesar dos climas serem bem diferentes, né, uns no outro, no caso, mas, enfim, tem que ter um festival esportivo. E bom, logo nesse início do volume 5, a gente é apresentado um pouco do passado do Sudou. Sim, o Sudou, aquele cara irritante, só sabe arrumar confusão. E enfim, e o volume começa focando nele. Eu mereço um troço desse, né? Mas enfim, fala um pouquinho sobre o passado dele e conta que a mãe dele foi embora, né? Deve ter largado o pai, sei lá, deve ter se divorciado, enfim. E que o pai dele só vivia como um simples zelador, cara. Ou seja, o pai dele era humilde, ele era de uma família humilde, no caso, o Sudou. Mas só que aí, ele meio que assim, o cara era de boa, estudou, ele estudava bem e tal. Até que pô, ele queria melhorar a vida dele rápido, então ele resolveu focar 100% nos esportes, cara. Ele meio que deixou os estudos de lado, enfim. No próprio anime a gente deu pra perceber essa pegada dele, né? Que meio que não liga muito pra escola, enfim, só queria saber de esporte. E no caso, ele conseguiu, cara, ele ia entrar pra uma escola que tem o melhor time da região lá, não sei lá, um time que participa de campeonatos, enfim, o cara ia se dar bem. Porém, ele não foi pra aquela escola. Por quê? Porque ele é um imbecil, ele arrumou confusão, ele brigou, ele fez coisas erradas, então a escola não quis mais ele. E resumindo, ele se ferrou, né, cara? Porque o Sudou, ele tem que se ferrar mesmo. Que, meu Deus, que cara chato pra caramba. E vocês vão entender o porquê eu tenho tanta raiva dele, tá? Calma. Acalma aí que eu vou chegar lá. E bom, no festival esportivo, as classes foram divididas em grupos. Ou seja, não ia ser só classe D com classe D, classe C com classe C, sacou? Eles separaram em equipes. Foi 2 em 2, no caso. Teve o time vermelho, que foi a classe D, que é do nosso querido protagonista, com a classe A, eles se juntaram para fazer o time vermelho, e tivemos o time branco, que juntou a classe B com a classe C. Enfim, juntando essa galerinha aí, eles fizeram o festival lá, o festival esportivo. E nesse festival a classe D conseguiu ganhar muitas provas, como por exemplo, a corrida de 100 metros, venceram 3 vezes a corrida de 100 metros, no caso, sabe, né, feminina, masculino e em equipe lá. E no caso, a Suzune ganhou, que eu me lembro, o Sudou ganhou também essa corrida e outra galerinha lá venceu. Enfim, eles também ganharam a corrida de obstáculos, que no caso só o Sudou conseguiu ganhar, né? E, enfim, porque na feminina outra deve ter ganhado, né, sabe? Vocês sabem, né, esse lance não precisa dar tantos detalhes, como eu falei. E também ganharam o cabo de guerra contra a turma C, que eu me lembre, eu acho que foi contra a turma C, eles ganharam o cabo de guerra. E também ganharam a corrida de 3 pernas, cara, que foi a única prova que o Ayano Koji ganhou, né, no caso o Kiyotaka. Cara, que eu gosto de ficar trocando esses nomes. Mas enfim, nas outras provas ele meio que se saiu muito mal, né, cara. Enfim, o cara é B10, ele é sociopata, mas ele não é bom em esportes, né, mas pelo menos ganhou uma, né. E enfim, nesse festival, pra variar, o Sudou tava lá sendo um babaca. Adivinha, ele começou lá a arrumar confusão e ele acabou batendo no Hirata. Sim, eu não me lembro muito bem o contexto do que aconteceu, mas ele bateu no Hirata porque o Sudou, ele não sabe chegar e conversar de boa, mano. Pô, qual é, vacilou aí? Eu acho que o Hirata vacilou, mas eu tenho quase certeza que era o Sudou que tava errado.
Enfim, ele foi lá e bateu no Hirata e depois ele ficou pistola lá e resolveu sair. Ele queria sair do festival. Aí, depois disso, houve um momento que o Kiyotaka chegou e humilhou a Suzune. Sim, caramba, que filho da mãe, cara. Ele fez isso com a best waifu do anime, eu não acredito. Mas, enfim, o Kiyotaka, ele sabe que tem uns motivos dele, né? Ele falou pra Suzune que ela era um inútil, que ela não servia pra nada, que ela não sabia ajudar os amigos, enfim. O cara, ele falou coisas não muito legais pra Suzune, né? Mas pelo que eu me lembro no contexto, ele meio que tava certo. Então, mas mesmo assim, não se deve falar assim com a Suzune, não com a Suzune. Você deve falar essas palavras horríveis para o Sudou, que ele sim é um filho da mãe. Mas enfim, ele falou isso pra Suzune e ela ficou até que meio balançada, né? Porque, enfim, como eu falei, o Kiyotaka meio que tinha razão naquele exato momento. Mas enfim, não precisa falar palavras tão cruéis, né? Mas beleza. Então, como eu havia falado, o Sudou meio que depois de ter batido no Hirata, muita gente ficou puta lá com ele. E ele meio que, eu também não quero mais participar desse festival não, que se dane. Aí o Kiyotaka, né, porque tipo assim, o Sudou mesmo, sendo um tremendo de um desgraçado, ele é o melhor atleta da turma D, então se ele desistisse seria uma grande perca pra turma. Então o Kiyotaka disse, não, Suzune, é o seguinte, vai lá e chama ele de volta pra cá. Porque, enfim, o Kiyotaka já tá ligado naquele lance que rolou lá no anime, né, que ele meio que, eu quero chamar a Suzune pelo primeiro nome, sai fora, Sudou. Tá bom, tá bom, vou parar aqui. Bom, então ele meio que falou assim, Suzune, é o seguinte, esse cara, ele pode ser um grande aliado pra nós. Resumindo, o Kiyotaka queria dizer, olha, esse desgraçado é uma ótima ferramenta para a gente poder ganhar esse festival. Então, Suzune, vai lá falar com ele, por favor. E a Suzune vai. Eu não acredito. Por que, Suzune? Por que? Você podia ter ficado, você podia ter recusado, mas não, você tinha que ir atrás dele, né? Então a Suzune vai lá, conversa lá com ele e tal, e convence ele a voltar para os jogos, né? E até promete lá, diz que se ele ganhar uma prova lá, né, e tal, ele ia poder chamar ela pelo primeiro nome. Que pra quem não tá ligado aí no lance de anime, chamar pelo primeiro nome é um lance de bastante intimidade, né? E enfim, por que você fez isso, Suzune? E aliás, não, mas antes disso ela acabou comentando que, não, Sudou, você é a primeira pessoa que eu posso te considerar um amigo de verdade. Ou seja, nem o Kiyotaka ela considerava tanto amigo assim, mas segundo ela, o Sudou foi o primeiro cara que ela pode considerar um amigo. E muita gente já começou a... Eu vou falar isso com tão desgosto. Muita gente começou a shippar os dois. Eu tenho quase certeza que alguém começou. Não, gente, vocês têm tão mau gosto, cara. Pelo amor de Deus, não façam isso. Mas tá, prosseguindo, e no final das contas o time vermelho acabou ganhando o festival esportivo. Então houve aquela promessa lá que se o Sudou ganhasse, a Suzune ela ia deixar ele chamar ela pelo primeiro nome, mas só que ele perdeu a prova. E sim, perdeu a prova, desgraçado. Esquece o lance de primeiro nome. Mas aí vai um autor, né? Eu vou culpar o autor. Por quê? Porque a personagem não faz nada. Quem escreve a história é o autor. Aí o autor vai lá e deixa a Suzune, não... Beleza, você não ganhou, mas beleza, pode me chamar pelo meu primeiro nome. Eu deixo, Sudouzinho, eu deixo. Por que, autor? Por que, autor? O que você tem na sua cabeça, cara? Esse vídeo tá ficando quase que um desabafo, mas é porque, é sério, gente. Esse é porque não é nem mais os volumes à frente. Porque se eu for comentar os próximos volumes, mano, vai ser muito rage o vídeo todo. Mas tá, vamos prosseguir, né? Então, no meio de todos os acontecimentos, depois do festival, o Kiyotaka acaba descobrindo que a Kushida traiu a classe D. Ela sabotou algumas coisas lá que iam acabar ferrando a classe D toda. E o Kiyotaka descobriu isso. E o que a Kushida queria expulsar a Suzune, né, cara? Aquela rixinha delas duas ainda existe, tá? Por muito tempo na Light Novel, tá? Pra quem pensa que só no anime, não. Ainda continua rolando na Light Novel. E bom, ela queria expulsar a Suzune, e de brinde, ela ia expulsar o Kiyotaka também, porque enfim, ela sabe que o Kiyotaka conhece o lado psicopata dela, aquele lado lá que ela não mostra pra ninguém. E, enfim, ela tentou expulsar os dois, mas no final das contas deu errado, porque o Kiyotaka acabou descobrindo, e outras coisas lá deram errado, então Suzune e Kiyotaka continuaram na escola e Kushida acabou se ferrando. E lá pro final do volume 5, aquela garota lá de cabelo branco, né? Uma que anda de muleta, que no anime ela nem foi grande, nem teve grande foco assim. E na Light Novel até esse final do volume 5 também não tinha tanto foco nela. Até que ela passa lá pelo Kiyotaka e fala que ela sabe que ele é do quarto branco e que não ia falar pra ninguém, né? Por enquanto. Uou!
O que seria aquele quarto branco? No caso, quem assistiu o anime sabe, pelos flashbacks que o Kiyotaka tinha, basicamente ela deve estar falando daquela salinha lá, cara, onde ficava o Kiyotaka criança, com um monte de outras crianças lá com ele, usando tipo, parecia tipo um experimento, sabe, tá ligado? Então essa garota sabe que Kiyotaka é desse tal de quarto branco, mas o que é exatamente o quarto branco? Enfim, isso são coisas que acabam sendo mais reveladas em volumes mais pra frente, né? E bom, gente, basicamente foi isso. Espero que vocês tenham gostado, cara. Não sei se esse vídeo ficou enorme ou não, mas se você assistiu até aqui, muito obrigado. Quer dizer que você gostou desse resumo, né? Como eu falei, eu não ia dar muitos detalhes, mas eu acho que deu pra ter uma ideia legal de alguns acontecimentos. E como eu disse, se você quiser procurar Light Novel na internet, cara, deve ter por aí, alguém deve ter traduzido. Mas enfim, né? Eu achei bastante interessante, né, cara? Agora o negócio é os próximos volumes, que honestamente... vai ser um rage danado se eu for falar sobre os outros volumes, né? Porque, enfim, tem acontecimentos que eu não gostei muito, né? Mas, enfim, é só coisa pessoal. Bem, comenta aí embaixo o que você achou dessa review, desse resumo, né? Comenta aí se vocês querem mais, né? Se vocês querem que eu resumo o resto, tem muitos outros volumes ainda pra falar. E é isso aí, cara. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal se for novo e também ativa o sininho para ver os próximos vídeos. Valeu, tamo junto e fui.